Participaram dessa viagem, encararam aí muitas horas de ônibus para chegar em Pernambuco. Larissa Queiroz, que é psicóloga, estava também na viagem, a Domitila Araújo, que é estudante. Gente, tudo bem? Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Estou muito feliz, viu? Que bom. Bom dia, Dai. Estou muito feliz de estar aqui também. Bom dia, eu também agradeço o convite, aliás. Ah, uma honra, gente. Vamos falar um pouquinho dessa viagem, porque assim, elas trocaram aí o mês de férias para fazer uma super viagem. Quantas horas de ônibus, gente? Foi mais ou menos umas 46 horas, mas deu mais. A gente arredonda para 50. É, 50 horas. 50 horas dentro do ônibus. 2 dias e meio. 2 dias e meio. Como é que foi essa viagem? Assim, vocês paravam em algumas cidades até chegar na cidade de destino de vocês, foi isso? A gente parou primeiro em Juazeiro, que foi o nosso primeiro destino, né? Para o pessoal receber a gente, dar uma acalmada ali na terça-feira à noite. Mas, como a viagem é muito longa, a gente foi parando até para tomar um banho, para comer. E a gente parou, acho que em algumas cidades de Minas, mas a maioria foi na Bahia, né? Que Bahia é bem longo. pequenas paradas. Tinham paradas de 15 minutos, né, durante a madrugada. E aí, quando já tava, né, amanheceu, já tava de dia, a gente tinha parada de 1 hora para o café da manhã, 1 hora para o almoço, assim. Mas a gente parou mais em Minas e na Bahia. Aí depois a gente chegou em Juazeiro. Sim. Em Pernambuco. O destino final, qual era o nome da cidade que vocês foram? Santa Maria da Boa Vista. Santa Maria da Boa Vista. Em Juazeiro a gente parou, na verdade, porque a gente ia ter o nosso treinamento da viagem lá, né? Para não chegar de uma vez em Santa Maria. Em Juazeiro a gente teve nosso treinamento, que é na Bahia também. E vocês foram em quantos jovens? Isso é com você. Não, jovens, uns 40. Um ônibus, né? O ônibus cheio. Lotou. Praticamente cheio. Praticamente cheio. É porque também foi a Sara e o Marcos, né? Que são... O Marcos, Jovens que é o também. pastor responsável pela jovens, né? mocidade. E eles são jovens também. Então, ao todo, tinha uns 42 pessoas, 43 por aí. Ah, entendi. Como é que foi essa viagem, gente? Olha, como eu vim de outra igreja, eu sou da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, eu tava meio deslocada, assim, no início, não conhecia ninguém, fui pega desprevenida ali pra ir pra viagem, fiquei sabendo uma semana antes. Então, pra mim, foi... Nas primeiras horas foi um pouquinho difícil, eu fui com uma amiga, mas depois teve o quebra-gelo, a gente teve uma equipe ali de integração, se eu não me engano, né? E nas paradas foi sendo mais fácil de interagir. E também a gente tinha devocionais em todas as paradas, tinha a gente cantava a música tema, né, da nossa viagem, que é Coração Nordestino, então isso fazia também com que a gente se aproximasse mais, então foi bem gostoso. Não foi uma viagem, apesar da distância ser longa e de ser árdua, né, ser muito cansativa, não foi penosa nesse sentido, porque a gente tinha bastante coisa para fazer. Então teve essa interação ali entre vocês, que isso é fundamental, né? Tá com um grupo ali unido e todo mundo no mesmo propósito. Até porque a gente ia evangelizar junto, né? Então a gente tinha que se conhecer. E foi fácil para você também, Domi, assim? Não. Não. Por quê? Não, é porque igual a Lari falou, né? A viagem, em um primeiro momento, ela é mais voltada para os jovens da mocidade aqui da IPP. Certo. Mas não é todo mundo que quer ir, né? A mocidade tem mais de 300 pessoas, né? Então a gente já abriu para pessoas de outra igreja, para o pessoal do Sino daqui de São Paulo, né, da UMP. E no primeiro dia, assim, eu acho que quando a gente embarcou o baque foi maior, porque eu pelo menos estava assim, nossa, eu realmente estou indo agora para uma viagem missionária. Eu só conheci uma amiga, assim, de conhecer mesmo, de conviver com ela. O resto, né, eu conversava aqui aos sábados, aos domingos, de vez em quando, mas durante esses 15 dias foi que a gente teve uma interação maior, uma integração maior. Foi a sua primeira viagem missionária? Foi a primeira viagem. A sua também, Lari? Também, eu já tinha ido a alguns eventos missionários, mas viagem mesmo foi a primeira. E foi, assim, intensa pra caramba. Olha só, a gente tem até um vídeo aqui no momento que eles estão saindo aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Lu, coloca no ar pra gente, que mostra o momento em que eles se reúnem aqui antes da partida, né? Assim, eu acho que quando chega o momento, né, assim, são muitas horas de ônibus, são muitas horas de ônibus, mas também tem isso de, né, conhecer as pessoas. Aí, ó, o momento que aqui vocês estavam partindo, é isso? Sim, isso aqui na igreja. A gente fez uma oração antes, né? Teve uma palavra rápida. Uma mini devocional. E aí a gente partiu.
Entendi. Sim. Então, assim, tem essa dificuldade são muitas horas de ônibus, mas também tem isso, tem essa interação, tem a proximidade, não é mesmo, entre vocês. Você gostou de fazer uma viagem missionária, Domi? Eu gostei muito e eu já quero ir na próxima, ano que vem. Já quer ir na próxima Eu também. Lari? Se Deus quiser, né? Se Deus permitir, eu já quero ir na próxima, ano que vem. As pessoas, quando estão me perguntando agora, eu falo, nossa, foi a melhor viagem da minha vida. E aí elas ficam, como assim foi a melhor viagem da sua vida? E a gente passou por várias dificuldades. Teve lá, vários né? perrengues, mas foi Sim. tão emocionante levar o nome de Jesus para algumas pessoas, para aquelas pessoas que realmente fez tudo valer a pena, assim, todos os perrengues, todas as horas de viagem cansativas, que tudo valeu a pena, assim. Claro, tem os problemas, tem os perrengues, tem as dificuldades, tem aí essa quantidade de horas também que são bem Relevante. consideráveis. Mas vamos falar de coisa boa, não é mesmo? Você indicaria para outra pessoa, para outro jovem fazer uma viagem missionária, embarcar Sim. nesse desafio? O primeiro sábado que a gente voltou da viagem, né, que eu tava aqui na igreja, o pessoal perguntou, como que foi a viagem? Aí eu expliquei, né, falei que foi muito bom. E aí eu falo assim, hoje eu recomendo para todo jovem, assim, cristão, quando puder fazer uma viagem missionária, faça uma viagem missionária. Por quê? Porque o principal motivo é o aspecto assim espiritual, né? Você tem um crescimento espiritual, um fortalecimento na fé, até pelas experiências que você passa, pelas histórias que chegam até você. E também você cresce em outros sentidos, assim, a gente estava comentando, né, sobre as áreas que a gente atuou, né, na viagem, e eu atuei em algumas áreas que acho que aqui em São Paulo eu não teria atuado, entendeu? Mas quando você está no campo e você fala, nossa, agora eu tenho que ir, então você cresce pessoalmente, espiritualmente e até socialmente, assim, você Sim. passa a conviver com as pessoas de uma forma melhor. É uma experiência pessoal diferenciada. Diferenciada. E Lari, você indicaria também por quê, hein? Com certeza, como já fiz, inclusive, depois que eu cheguei da viagem, que eu falei, né, foi a melhor viagem da minha vida até agora. Eu falei, não, se não for oficial o convite para a Igreja Unida, agora passa a ser, por favor, porque eu quero levar mais gente. E muita gente se interessou de ver como eu fiquei emocionada em relação a isso, de ver também como as histórias que eu estava contando sobre a viagem, né, através do meu relato ali, me impactaram outras pessoas e eu voltei diferente, com certeza. Que nem a Domi falou. Espiritualmente, assim, é a gente que é transformado, né? A gente vai para tentar transformar a vida de outras pessoas com o Evangelho do Senhor, mas é a gente que volta transformado também. Isso é incrível, não é? Muito. Isso é Saciado, volta saciado. Exatamente. Você disse aí que vocês pararam em Juazeiro para fazer um treinamento. A escolha da cidade, né, de Santa Maria ali da Boa Vista. Por que essa escolha? Por que esse objetivo? Realmente a cidade precisa ali de um trabalho missionário, de uma atuação de missionários? A escolha das cidades, quando a Mocidade ela passou, né? Ano passado foi a primeira viagem missionária da Mocidade. Geralmente tem a Junta Missionária de Pinheiros, ela também está na organização dessas viagens. E aí, tanto em Juazeiro quanto em Santa Maria da Boa Vista, as igrejas que nos receberam, elas têm uma relação com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Entendi. É como se Juazeiro, como se a igreja de Santa Maria fossem filhas, né? Filhas daqui, da né? PP. Então, a escolha das cidades que a Mocidade, por exemplo, vai, né? Tanto ano passado quanto esse ano e o próximo ano da viagem missionária, ela se dá por isso, porque Entendi. tem uma relação com a IPP e com a JMP. Entendi. Lário, pelo que vocês viveram lá, a cidade precisava mesmo de receber vocês? Precisa desse trabalho missionário? Por Sim. quê? É uma cidade com pessoas majoritariamente católicas. E assim, aquele tipo de católico que se diz católico, te recebe, abre a porta da casa deles para você. Tá tudo muito bom, tudo muito carinhoso, mas assim, na hora de ouvir a palavra é um pouco resistente, né? E a gente encontrou esse empecilho também. Tinha algumas pessoas que não quiseram receber, outras que quiseram, e que a gente não sabe se o evangelho foi... Aliás, o evangelho foi falado, mas se elas realmente se converteram, né? Mas a semente foi plantada. Então a gente percebeu que realmente aquela cidade precisava muito, muito, muito do evangelho, porque é uma cidade católica.
Entendi, Que vocês precisa ouvir a sentiram verdade, isso. a verdade absoluta, sim. Entendi. A cidade é muito calorosa, né, Domi? Eu achei a cidade bem calorosa, no geral, assim, eles sabiam que a gente estava lá, sentiam a nossa presença, falavam que a nossa presença deixou a cidade mais bonita. Eu escutei isso, deixou na a verdade. cidade mais alegre. Mas acho que o sertão pernambucano, ele é muito caloroso. Sim. As pessoas que moram realmente no sertão, são pessoas sedentas mesmo, Carentes, né? Sedentas. Por receber a gente, por receber também a palavra. Por esse carinho, né? Sim. Vamos dizer assim, não é mesmo, né? Por esse afeto que vocês foram levar. E aí, assim, Uma o cidade grupo muito pequena, né? tem quantos habitantes? Eu dei uma olhada antes, eu posso estar enganada, hein? Mas eu acho que são 44 mil habitantes, mais uma ou cidade menos. pequena, Bem uma cidade pequena, sim. Agora, assim, o grupo foi dividido em frentes. Quais eram as frentes que vocês trabalharam? Vamos lá. Você quer Quem começa? Vai, Lari. Eu trabalhei como psicóloga, Tá. com mais 2 psicólogas formadas e mais 2 estagiárias de psicologia. Tá. A gente atendeu em alguns assentamentos, 2 assentamentos, atendimento clínico mesmo ali, de fazer um serviço de acolhimento, mais de acolhimento mesmo, né, de escuta. E eu, no último dia também, cuidei de um grupo de mulheres com fibromialgia. Olha. Bem legal. Bem legal. A gente fez uma roda de conversa, eu escutei, né, as demandas delas e o que era a necessidade e tal. E estive em contato também com a assistente social do local para a gente poder transferir, caso fosse necessário, né, para continuar com o atendimento e tal, para que essas pessoas fossem acolhidas no que elas precisavam, né? Para que não fosse só uma coisa temporária ali, um atendimento esporádico e fica por isso mesmo. Então, os que eram necessários, né, casos mais graves, digamos assim, que a gente atendeu, a gente vai fazer um relatório, vai encaminhar para que essas pessoas tenham a devida assistência ali local, né? Entendi. E você, Domi, quais foram as suas frentes? Então, eu fiquei mais no apoio, assim, de modo geral. Mas teve uns 3, 4 dias seguidos, assim, que eu fiquei no evangelismo nas filas. Então, quando, por exemplo, para o atendimento psicológico, tinha um filinha ali? né, filinha. E aí, antes da pessoa entrar para o atendimento psicológico, eu conversava com a pessoa primeiro e aí ela ia pro psicólogo. Entendi. E aí, eu fiquei nesse evangelismo das filas uns 4 dias seguidos, tanto nos 2 assentamentos que a gente foi. Na verdade, eu acho que eu cheguei em uns 4 assentamentos, porque como que é um pertinho do outro, então a gente deixava um grupo no assentamento e o outro a gente ficava ali, trabalhava no primeiro assentamento, mas depois também pro outro. era enviado pro outro. E aí eu também fiquei com as crianças. E aí, como foi? Não, é porque eu sou um pouco desastrosa com crianças, né? Mas deu certo. Tá vendo como é um desafio? Como tem um crescimento pessoal aí, não é? Viu como a gente é desafiado? Isso é maravilhoso. Com certeza. E como é que foi o resultado final? Qual foi o balanço aí com as crianças? Ok? Eu acho que foi ok. Eu acho que eu... Agora... Você se deu super bem, Domi. Então, eu me dei super bem. Ela é muito exigente. Mas eu acho que agora eu consigo lidar melhor com crianças, assim. Olha só, tá vendo? Eu gosto delas, mas é porque eu sou realmente... É um desafio. Tem uma dificuldade E eu consigo atender melhor, porque eu não sabia que isso é um fato interessante, ó, spoiler. Dos bastidores. Eu não sabia que eu ia atender, as outras psicólogas também não, então eu fui pra evangelizar. E fiz o evangelismo, né? Mas nos 4 primeiros dias, eu só atendi mesmo, eu não cheguei a fazer evangelismo, a gente só atendeu. Tá. Depois, no decorrer dos dias, eu fiz evangelismo, tem até uma história engraçada em relação a isso. Conta pra gente. Não, é porque no meu primeiro evangelismo, depois desses dias de atendimento, eu tava um pouco insegura, né, em relação a só evangelizar, digamos assim, né? Porque eu não tinha aquecido, digamos assim. Então eu fiquei em oração, eu lembro de um dia estar na... A gente até conversou sobre isso na casa, né? Sim, a gente teve ali um momento na casa, mas eu lembro que no dia que eu ia evangelizar mesmo, era um domingo, e eu tava insegura, eu tava ansiosa, era a primeira vez que eu fiquei ansiosa na viagem. Eu falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu tô ansiosa aqui, não tô me sentindo preparada, me prepara. E aí eu falei a seguinte frase, eu até brinco, falei assim, cuidado com o que você vai pedir pra Deus, porque Ele atende. Eu falei assim, o Senhor coloca qualquer coisa na minha frente, mas desde que eu esteja preparada. Tá. Passou alguns minutos depois,
a gente evangelizava lá sempre em dupla, né? E sempre tinha que ter dupla ou trio, mas sempre tinha que ter um menino junto com uma menina, né? E aí eu fui com a minha dupla, e nesse dia a gente estava fazendo evangelismo na rua da igreja. Tá. E era meu primeiro evangelismo, como eu falei. Nas casas que a gente entrava, acho que por ser domingo, as pessoas estavam dormindo ou estavam nas missas e tal, como eu falei. A cidade é majoritariamente católica. A única casa que nos recebeu, assim, abriu a porta, mandou a gente entrar, foi a casa onde eu vi pela primeira vez o endemoniado. Que teve uma grande história, inclusive, na viagem, de impacto nas nossas vidas, né? Que depois a gente teve uma roda de conversa em relação a isso, um momento de oração. Mas um homem que era visivelmente transtornado, assim, a gente não sabe qual o transtorno, mas ele tava com o demônio no corpo, eu tinha certeza disso, e conversei com um seminarista local depois, ele já conhecia sobre o caso, falou caso sobre bem jejum. Famoso na cidade. Falou sobre jejum e oração, mas assim, foi um desafio. E ainda bem que Deus atendeu o meu pedido. Então, para você como psicóloga, estar de frente ali com essa situação, estar em frente a essa situação, teve ali dois pontos. Sim. Você conseguiu fazer uma análise à distância, claro, Sim. de que ele tinha transtornos Sim. ali psicológicos, mas também não era só isso. Sim. É isso? Exatamente. Era um cenário onde ele estava, como que eu posso falar? Um cárcere privado, digamos assim. Ficava atrás da casa, assim, numa cela de verdade, ele estava preso. E Quem deixa ele lá? A mãe, a família prende ele lá. Entendi. E todo mundo sabe, todo mundo da cidade tem conhecimento sobre isso. Que chama Ailton. E a mãe dele é uma senhora muito simpática, uma senhorinha de 87 anos, Dona Cidata, foi muito carinhosa com a gente, inclusive. E ela o prende ali porque ele passou por alguma situação traumática da vida, assim, que não ficou muito claro pra gente o que foi. E aí, desde então, ele, segundo ela, enlouqueceu, né? Então, ele meio que perdeu a humanidade, assim, ele tava em aspecto meio desumanizado, assim, óbvio, você consegue ver o cabelo, a barba, tudo, mas ele batia na cela, né? Parecia com um aspecto animal mesmo, né? E ele batia na jaula, assim, e falava em línguas estranhas, a gente não conseguia entender muito bem o que ele falava, a gente só conseguia entender duas palavras que ele falou, né? Saia e Jesus. E ele se enfurecia muito quando a gente orava. Então eu fui com a minha dupla. Eu acho que teve um episódio também que teve uma noite que foi a noite da serenata. Então a gente saía pelas ruas e cantava louvores. Então, e a gente também batia na casa das pessoas. Aí a pessoa que aceitava, a gente cantava 2 louvores pra ela. E a Dona Cidata aceitou, Sim. né? E aí a gente cantava os louvores e tinha uma pessoa do grupo também que lia um salmo, um trecho da Bíblia. E quando a gente estava na casa dela, teve um rapaz que, quando a gente terminou de cantar, ele foi ler um salmo. No momento que ele foi ler o salmo, começou uma gritaria dentro da casa. E dentro da casa é só ele e a Dona Cidata, né? E a Dona Cidata tava lá fora com vocês. Com a gente, né? E aí começou uma gritaria muito, muito forte dentro da casa, enfim, e a gente continuando ali, lendo o salmo e tal. Então, acho que, assim, além justamente o que eu falei, né? Tem o aspecto espiritual. E quando a gente fala que a palavra de Deus é poderosa, ela realmente é poderosa. Ela realmente é poderosa. Realmente, nos 2 episódios, tanto quando eu conheci o fato ali com a minha dupla, que isso aconteceu, e na serenata, nas 2 vezes, todas as vezes que a gente falava o nome de Jesus, mas principalmente em oração, ele se enfurecia. Aí você falou do aspecto psicológico, né? É que humanamente a gente sabe que ele tem algum tipo de transtorno. A gente não sabe qual nem dá pra inferir sobre isso, né? Mas ali ele tava demoniado, realmente, porque ele se enfurecia quando a gente falava de Jesus. E o que vocês tiram de melhor dessa experiência? Acho que não dá pra falar tudo, né? Mas não dá. Eu acho que é isso que eu falei de pelo menos eu, de ir com uma expectativa de vou falar de Jesus para outras pessoas e estudar sobre isso e, na verdade, eu ser transformada, voltar transformada. E eu acho que a interação com as pessoas também, o momento de testemunho, assim, para mim, especialmente, os atendimentos também me desafiaram muito, assim, eu me vi como profissional ali em terceira pessoa e foi muito legal. Eu tive um aspecto de autoestima que aumentou também, graças que a ótimo, Deus. tá Deus vendo? foi com isso também. Mas acho que isso, né? Você. E pra você, Domi? Eu acho que o principal ponto é que a gente foi, né? Nós não somos dignos, assim, né? Quem somos nós
pregar a palavra de Deus, né? Nós somos pecadores miseráveis. Mas Deus nos capacitou, Deus nos escolheu e a gente foi. E assim, eu tenho certeza que nós fomos usados ali por Deus. Mas as pessoas que estavam ali naquela cidade, as pessoas daquela igreja, tanto em Santa Maria quanto em Juazeiro, também foram usadas por Deus para quebrantar o nosso coração e continuar transformando o nosso coração. Então, acho que o principal ponto da viagem foi isso, que a gente foi usado por Deus e Deus também quebrantou o nosso coração durante a viagem. Amém. Então, assim, vocês indicam mesmo. Com certeza. O ano que vem, né? O ano que vem tem mais. Quem está em casa, sente vontade de participar, porque, assim, é um momento transformador, então, na vida. É essa sensação que eu tenho quando converso com vocês, é isso? Sim. Não, foi uma divisão, pra mim, uma divisão entre a Larissa antes da viagem missionária e a Larissa depois. Olha só. Pra mim também, o pessoal até comenta, voltou diferente, né? Voltou diferente mesmo. Transforma mesmo, não tem como. A viagem é transformador. E atuar no campo missionário, quando você tá lá, você fala, uau, tô aqui. Dá medo, mas vai com medo mesmo. Receio, na verdade. Sim. Porque não sabe o que vai encontrar, mas assim, você sente que também Deus tá ali te preparando pra isso. Exatamente. Você não sabe o que vai encontrar, você tá ali em oração, que nem eu citei a minha oração, né? E tem que estar ciente de que Deus vai atender e vai preparar, né? Dá muito medo, porque são pessoas que têm uma cultura diferente, né? E a gente nunca tinha participado de uma viagem missionária, nunca. E nunca tinha estado no sertão do Nunca tinha estado no sertão. Completamente diferente. O que a gente escutou, o que a gente viu no sertão, não faz parte da nossa realidade. É uma diferença cultural grande, né? Um choque cultural. Muito grande. Mas quando a gente olha e fala assim, Deus, né, eu estou no seu altar, me capacite, Deus vai capacitando. E conforme com cada pessoa que a gente conversa, Deus vai capacitando. Olha só que incrível, são maravilhoso. São diferentes os relatos, né, de como Deus capacitou, mas é em comum, todos em comum têm essa história de Deus capacita. A sensação de que foi maravilhoso. Foi. Não é isso? A gente tem um vídeo para ver, é isso? Vamos colocar no ar, então, pra gente acompanhar aí como é que foi a viagem aí para Santa Maria. O ID, ele é para toda a igreja e ele é fundamental. É tipo uma chama que tem dentro do meu coração de fazer missões. É o que realmente pode mudar o nosso país, né? A pregação do Evangelho é o que transforma as vidas. Achei que 15 dias seria muito tempo, que passaria muito devagar, mas foi tudo tão cheio, que eu tô voltando meio que cheia, mas vazia, sabe? O Nordeste em si tem mexido muito com o meu coração. Toda vez eu não sei, eu fico um pouco mais apaixonada. A grande dificuldade que a gente tem é mão de obra. São pessoas dispostas a largar de repente uma cidade maior para poder trabalhar nesse lugar. E eu senti exatamente aqui onde eu devo estar. Que sensacional escutar esses relatos, né? Você disse assim, está cheia, né? Cheia ali do Espírito Santo por ter conseguido ali atuar, trabalhar, levar a palavra do Senhor para essas pessoas que precisam tanto nessa cidade, não é mesmo, gente? Sim. E agora fica a curiosidade, né? A vontade de falar com eles lá e... Vocês continuam orando por eles, por todas as pessoas que vocês conheceram? Mas acho que também, pelo menos para mim, quando a gente foi pro campo missionário e voltou, essa vontade da missão, ela continua acesa, né? E aonde Deus nos colocar, somos missionários, né? Somos missionários, então, é isso. Essa chama pela missão continua acesa aqui em São Paulo, né? Tanto na faculdade, trabalho, em casa, enfim. Em todos os lugares, lugares, agora fica né? um desafio também, né? Porque lá a gente estava bem preparado, era intenso, né? O evangelismo todo o tempo dia, inteiro, 24 horas por dia. 24 horas. Né? Então você fica imerso ali, não é fácil, né? Mas é mais propício para evangelizar. Agora aqui em São Paulo, na nossa rotina, nessa correria que é São Paulo. Esse é o grande desafio. Esse é o desafio, né? Evangelizar no nosso dia a dia, na nossa rotina, com o nosso vizinho, a nossa... Então a gente foi chamado para isso, né?
Meninas, Graças a Deus. parabéns. Olha, vocês são um exemplo. Que Deus continue aí tocando no coração de vocês para continuar essa caminhada aí nos trabalhos missionários. Amém. Que Deus abençoe muito vocês, todo o grupo, o pastor Marcos, a Sara, que acompanharam vocês aí nessa viagem maravilhosa. Que vocês sejam inspiração para muitos jovens. E obrigada, Domi. Obrigada, eu que agradeço da oportunidade. Obrigada, Lari, E que eu Deus te agra- abençoe. Amém. Eu que agradeço também, amei estar aqui. Ah, foi ótimo, viu, gente? Obrigada mesmo.